Finja ser minha esposa ou vão me matar, disse o fazendeiro solitário à jovem viúva. E se um pedido feito em voz baixa, no meio da praça, fosse a única coisa entre a vida e a morte de um homem? Foi assim, num fim de tarde de poeira dourada e olhares curiosos, que um jovem fazendeiro forte, de mãos calejadas e coração ferido, se virou para uma viúva silenciosa e disse algo que ninguém jamais esperava ouvir. Chapéus pararam no ar, o vento calou, e aquele pedido mudou 2 destinos para sempre. Estamos falando de um tempo antigo, de varandas de madeira, vestidos longos, promessas feitas sem amor, mas com muita dor. 2 desconhecidos unidos não por paixão, mas por necessidade. O que ninguém imaginava é que esse acordo escondia um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. E quando esse segredo veio à tona no final, até os mais fortes choraram. Fique comigo até o fim, porque essa história prova que às vezes o amor nasce onde só existia desespero. Agora me conta, de que Você está assistindo essa história? A Praça de Santa Aurora estava cheia naquela tarde quente, como quase sempre acontecia depois da missa. Homens de chapéu conversavam encostados nos postes de madeira, mulheres ajeitavam saias longas enquanto comentavam a vida alheia, e o sino da igreja ainda parecia ecoar no ar. Foi quando Joaquim Tavares surgiu. Ele vinha devagar, passos firmes, corpo largo moldado pelo trabalho pesado na fazenda. O colete escuro marcava o peito forte. As mangas da camisa estavam arregaçadas, revelando braços musculosos e queimados de sol. O rosto bonito, mas endurecido pela solidão, carregava um cansaço antigo, não do corpo, mas da alma. Do outro lado da praça, Rita Nogueira organizava alguns tecidos sobre a pequena banca onde vendia costuras. Viúva há 2 anos, ela mantinha a postura ereta, o vestido simples, bem passado, o cabelo preso sob um chapéu discreto. Branca, traços delicados, olhos atentos. Era uma mulher bonita, mas não chamava a atenção por vaidade. Por dignidade. Joaquim parou diante dela. Rita, preciso falar com a senhora. Agora. Ela ergueu os olhos, surpresa com a urgência. O tom dele não era de homem acostumado a pedir nada a ninguém. Aconteceu alguma coisa na fazenda? Perguntou, juntando os tecidos com calma. Ele se inclinou, baixou a voz, mas o desespero escapava pelas palavras. Se eu não aparecer casado até o fim do dia, eu não chego vivo em casa. Rita empalideceu. Joaquim, o que o senhor está dizendo? Isso brincadeira. Não é... Ele respirou fundo, como quem reúne forças para atravessar um abismo. Não é. E eu não pediria isso se tivesse outra saída. O quê? Ela sussurrou, sentindo o coração acelerar. Finja ser minha esposa. Só isso. O mundo ao redor pareceu diminuir. A praça continuava cheia, mas para Rita só existiam aqueles olhos escuros, aflitos, implorando sem orgulho algum. O senhor enlouqueceu? Ela disse, recuando meio passo. Eu sou viúva. O povo vai falar. Que falem. Ele cortou. Firme. Palavra não mata. O que me espera hoje mata. Rita engoliu em seco. Nunca tinha visto Joaquim daquele jeito. O homem forte, respeitado, que nunca se apoiava em ninguém, agora tremia por dentro. Por que eu? Perguntou ela, quase sem voz. Joaquim hesitou. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia, e respondeu com sinceridade crua. Porque a senhora é honesta. Porque não me venderia. E porque... Ele abaixou os olhos por um instante. Eu confiaria minha vida nas suas mãos. Silêncio caiu entre eles como um peso. Rita sentiu o passado apertar o peito. O marido enterrado cedo demais, as noites sozinha, o medo de se envolver outra vez. A dor ainda morava ali. Isso não é só fingimento, ela disse. Um acordo desses muda a vida de uma mulher. Eu sei. Joaquim levantou o olhar. E eu prometo, se a senhora aceitar, nada lhe faltará. E quando tudo isso acabar, algo vai acontecer. Algo que ninguém imagina. Ela franziu a testa. O quê? Não posso dizer agora.
Fim, mas a senhora vai entender por que esse pedido nunca foi só sobre mim. Rita fechou os olhos por um segundo. O vento levantou a poeira da praça, como se o próprio tempo aguardasse a resposta. Quando abriu os olhos novamente, encarou Joaquim com firmeza. Se eu disser sim, começou, não será por medo. Será porque acredito que ninguém merece morrer por causa de um acordo maldito. Ele assentiu, emocionado. Então a senhora aceita? Rita respirou fundo. Aceito. Mas saiba de uma coisa, Joaquim. Tavares! Ela aproximou o rosto dele, falando baixo. Mentiras costumam cobrar caro no final. Ele respondeu com a voz embargada. Eu sei, e estou disposto a pagar o preço. Naquele instante, sem beijo, sem toque, sem aliança, 2 destinos foram amarrados pela dor. E ninguém naquela praça fazia ideia de que aquele falso casamento guardava um desfecho capaz de mudar tudo. Rita mal teve tempo de organizar os tecidos. Joaquim fez um gesto curto com a cabeça, como quem diz, agora. E ela entendeu que dali em diante, cada passo teria que parecer natural. Eles atravessaram a praça lado a lado. E foi estranho, porque Rita sentia os olhos de todo mundo nas costas dela. O povo de vila é assim, pode estar quieto, mas enxerga tudo. Na porta da igreja, o velho padre Anselmo conversava com 2 homens. Quando viu Joaquim se aproximar com Rita, estreitou os olhos como quem tenta encaixar uma peça fora do lugar. Joaquim Tavares. O padre começou, desconfiado. Rita Nogueira. O que significa isso? Joaquim não titubeou. A voz dele saiu firme, apesar do rosto tenso. Padre, vim pedir sua bênção. Hoje, antes do pôr do sol. Rita quase sentiu o chão fugir. O padre olhou dela para ele e dela de novo. Vocês? Sim, padre, Joaquim disse. E a palavra sim bateu em Rita como um sino. Eu e a Rita vamos nos casar. O padre ficou em silêncio por alguns segundos, pesado. É uma decisão repentina. Joaquim inclinou a cabeça, respeitoso, mas sem abrir espaço. Eu sei que necessária, mas Padre Anselmo olhou para Rita, buscando nela um sinal de socorro. Rita segurou o tecido que trazia no braço, apertando como se fosse corda, e respondeu com a melhor firmeza que conseguiu. Padre, eu aceito. O padre respirou fundo, como quem percebe que ali há coisa escondida. Então entrem. Dentro da igreja, o cheiro de madeira velha e vela queimada parecia guardar segredos antigos. A luz atravessava as frestas e desenhava riscos claros no chão. Era bonito e triste. Rita sentiu uma pontada no peito ao lembrar que no mesmo lugar ela tinha enterrado o marido. Joaquim notou o olhar dela perdido no altar. Eu sinto muito pelo seu Joaquim. Ele disse baixo, sem jeito, como homem que não aprendeu a consolar, mas tenta mesmo assim. Rita engoliu a emoção. Não fale dele agora. Não hoje. Joaquim baixou a cabeça. A senhora tem razão. Padre Anselmo preparou o livro de registros em cima de uma mesinha. Pegou a pena, molhou no tinteiro. Quero ouvir de vocês, com calma. É só papel. Casamento é compromisso. Joaquim respondeu antes de Rita com voz grave. Eu sei, e eu não faria isso se não fosse... Ele parou. A garganta endureceu. Se não fosse questão de vida. O padre franziu o senho. Vida? Joaquim desviou o olhar. Não podia falar mais. Rita percebeu ali uma verdade amarga. Joaquim não era homem de mentira por costume, e sim por desespero. Padre Anselmo assinou a bênção simples, feita ali mesmo, com poucas palavras. Não foi casamento de festa. Não teve buquê. Não teve música. Só a promessa dita num tom contido, quase ferido. Quando saíram da igreja, a praça parecia ainda mais barulhenta. As conversas aumentaram como fogo em palha seca. Você viu? Uma mulher cochichou. Rita, viúva, com Joaquim Tavares? Isso está muito esquisito. Rita sentiu o rosto queimar. Joaquim, ao lado dela, manteve a postura de quem não devia explicação a ninguém. Mas, quando viraram a esquina, ele falou baixo. Agora a senhora precisa ir comigo até a fazenda. Parou. Rita, agora? Sim. Se a senhora ficar aqui,
Vão dizer que foi invenção e eu preciso que a vila acredite. Rita respirou fundo, olhando as ruas de terra, as casas simples, o céu já mudando de cor. O senhor sabe o que está me pedindo, não sabe? Ela disse, tentando manter a calma. Eu vou deixar minha vida inteira para trás, assim, de um dia para o outro. Joaquim encarou Rita com um misto de culpa e urgência. Eu sei, e eu não tenho como pagar isso hoje, mas eu vou te dever pro resto da vida. Dever não é amor, Joaquim. Ele apertou a mandíbula. Eu sei. Foram caminhando até o estábulo onde o cavalo de Joaquim estava amarrado. O animal relinchou, impaciente. Joaquim pegou as rédeas e ajudou Rita a subir na carroça pequena. O caminho até a fazenda era longo. A estrada de terra vermelha parecia engolir o sol. Em volta, campos abertos, cercas de madeira, o canto distante de um pássaro. O Brasil de época era assim, vasto, quente, silencioso. Rita observava Joaquim guiando. O cavalo. O corpo dele se movia com força contida, como se cada músculo tivesse sido treinado pela vida dura. E mesmo assim, havia algo nele quebrado. Uma solidão que nenhum braço forte consertava. Depois de um tempo em silêncio, Rita perguntou: Joaquim, me diga a verdade. Quem é o senhor de verdade? Não o fazendeiro que a vila conhece. O homem por trás disso. Joaquim demorou a responder, como se nunca tivesse sido perguntado aquilo. Eu cresci sem pai, ele disse por fim. Minha mãe me criou na roça, trabalhando até cair. Quando ela morreu, eu tinha só 20 anos. A terra ficou para mim. Eu virei homem sem aprender a ser gente. Rita ficou quieta ouvindo. Trabalhei como bicho, ele continuou. Fiz a fazenda crescer. Ganhei respeito, ganhei dinheiro, mas... Ele riu sem alegria. Dinheiro não senta à mesa com você. Rita sentiu a tristeza na voz dele. E por que ninguém nunca entrou na sua vida? Ela perguntou. Joaquim apertou as rédeas. Porque eu aprendi cedo que, quando a gente confia demais, a vida cobra. Rita olhou o perfil dele e entendeu. Aquele homem não era frio, era ferido. A fazenda apareceu no horizonte, com a casa grande de madeira, varanda comprida, telhado antigo. Um lugar bonito, mas com ar de vazio. Sem risos, sem movimento, sem calor humano. Quando chegaram, um capataz velho, seu Afonso, veio correndo, preocupado. Patrão, graças a Deus o senhor chegou. Ele parou ao ver Rita. E essa moça? Joaquim desceu e ajudou Rita com cuidado, como se o gesto também fosse parte da encenação. Seu Afonso, esta é a minha esposa, Rita Tavares. Seu Afonso arregalou os olhos. Esposa? Rita percebeu. Aquela palavra dita ali tinha peso diferente. Na vila era fofoca. Ali era vida real. Teto, cama, rotina. E a tristeza dela acordou de novo. Seu Afonso, ainda confuso, tirou o chapéu em respeito. Dona Rita, seja bem-vinda. Rita forçou um sorriso pequeno, educado. Obrigada. Joaquim se virou para Rita e falou baixo, com a seriedade de quem carrega uma bomba no bolso. A partir de agora, a senhora precisa confiar em mim. Hoje, só hoje, é o dia mais perigoso. Perigoso por quê? Rita perguntou, o coração apertando. Joaquim olhou para a casa, depois para o horizonte, como se medisse o tempo. Porque é hoje que a mentira vai ser testada. E se falhar, ele parou, a voz baixa e dura. Não vai sobrar nem a fazenda, nem eu. Rita sentiu um arrepio. E naquele instante, sem entender tudo, ela percebeu que tinha entrado num mundo onde a dor era só lembrança, era presente. Antes de entrar na casa, Joaquim disse ainda quase num sussurro. E tem outra coisa. Mais tarde eu vou te mostrar uma prova. Algo guardado há anos. Quando a senhora ver, vai entender por que eu te escolhi. E vai ficar sem chão. Rita encarou ele sem conseguir responder. E eles entraram. A casa cheirava a madeira, a café velho, a solidão. E Rita, ali no meio daquele silêncio, percebeu que o pior ainda nem tinha começado. No próximo capítulo, a gente vai conhecer de perto a dor que Joaquim esconde e o que ele realmente teme perder. Agora me diz, vocês já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar.
Rita entrou na casa com passos contidos, como quem pisa em terreno que não conhece. A sala era ampla, simples, organizada demais para um lugar sem mulher. Móveis antigos, mesa grande de madeira, cadeiras alinhadas, tudo limpo, mas frio. Faltava presença humana. A senhora pode deixar suas coisas ali, Joaquim disse, apontando para um quarto ao fundo. É o quarto principal. Rita parou. O quarto principal? Sim, ele pigarreou, visivelmente desconfortável. Para quem olhar de fora, faz sentido. Ela entendeu o que ele queria dizer. Aquela farsa precisava ser perfeita. Não se preocupe, Rita respondeu com firmeza contida. Eu sei separar aparência de verdade. Ao entrar no quarto, o coração dela apertou. A cama grande, feita com cuidado, parecia nunca ter sido dividida. Um travesseiro apenas. Pousou a pequena mala no chão e se sentou na beira da cama, sentindo o peso real da decisão que tomara. A lembrança do marido veio sem pedir licença. Ele tinha morrido ali perto, naquela mesma região, 2 anos antes. Um homem simples, bom, que a vida levou cedo demais. Desde então, Rita aprendeu a acordar sozinha, a comer em silêncio, a ser forte porque não tinha escolha. Ela passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Eu consigo, murmurou para si mesma. Eu sempre consegui. Do lado de fora, Joaquim conversava baixo com seu Afonso. Patrão, isso tudo tá me parecendo grande demais. Eu sei, Joaquim respondeu, mas não tem volta. A dona Rita parece moça direita. É por isso mesmo que ela tá aqui. Seu Afonso coçou a cabeça. O senhor confia nela assim? Joaquim olhou para a porta do quarto fechado. Mais do que confio em mim mesmo. Quando Rita saiu, alguns minutos depois, já com o vestido ajeitado e o rosto recomposto, Joaquim percebeu algo que não tinha notado antes. Aquela mulher carregava tristeza, sim, mas também uma força silenciosa que não se aprendia na roça. A senhora está bem? Ele perguntou. Estou, ela respondeu. Só preciso saber como funciona a sua casa. Não funciona, Joaquim disse com um meio sorriso triste. Sobrevive. Rita caminhou até a mesa da cozinha. Então vamos começar mudando isso. Ela arregaçou levemente as mangas e abriu o armário. Encontrou mantimentos simples, pouca variedade, tudo organizado de forma prática. Pegou uma panela. O senhor já comeu? Não. Geralmente eu como qualquer coisa no fim do dia. Hoje não, ela respondeu sem agressividade. Hoje o senhor vai sentar à mesa. Joaquim ficou parado, sem saber o que dizer. Não era comum alguém decidir coisas dentro da casa dele. Enquanto Rita preparava um café simples, o silêncio foi quebrado por uma pergunta que ela guardava desde a praça. Joaquim, o senhor não me contou tudo. Ele encostou no batente da porta. Eu avisei que tinha coisas que não podia dizer. Eu não quero detalhes, ela respondeu, mexendo o café. Quero saber uma coisa só. O senhor pretende sair dessa história sozinho? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Quando tudo acabar, o senhor vai desaparecer da minha vida como se nada tivesse acontecido? Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com honestidade dura. Eu planejei isso tudo pensando que ficaria sozinho no final. Sempre achei que esse era meu destino. Rita virou-se devagar, encarando-o. Então o senhor errou no começo, disse ela, porque ninguém passa por isso e sai igual. Ele não respondeu, porque no fundo sabia que ela tinha razão. Sentaram-se à mesa. Comeram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável, mas carregado de pensamentos. Rita foi a primeira a quebrá-lo. O senhor sabe o que mais dói numa viúva? Não. Joaquim respondeu baixo. Não é a perda, é o que vem depois. O mundo acha que a gente acaba junto com quem morreu. Que a gente não pode mais rir, sonhar, nem recomeçar. Ela respirou fundo e a gente aprende a ficar de pé sozinha, mesmo quando dói. Joaquim apertou os dedos sobre a mesa. Eu nunca pensei nisso. Pois pense, Rita respondeu, porque agora, enquanto essa história durar, eu não vou ser um peso, vou ser presença, mesmo que seja fingimento.
Joaquim levantou os olhos e a encarou com respeito novo. A senhora não é peso nenhum, Rita. Ela levantou-se, recolhendo os pratos. Ainda bem. À noite, a casa ficou quieta demais. Rita se deitou cedo, mas demorou a dormir. Do outro lado da parede, Joaquim permanecia acordado, sentado na cadeira, olhando para as próprias mãos. Dois adultos marcados pela vida. Dois estranhos dividindo o mesmo teto. Nenhum deles sabia ainda, mas aquela dor compartilhada estava começando a criar algo perigoso, vínculo. E quando isso acontece, não há acordo que segure. No próximo tópico, a convivência forçada começa a revelar sentimentos que nenhum dos dois planejou sentir. O dia amanheceu cedo na fazenda. Antes mesmo do sol aparecer por completo, o som dos galos e o rangido distante do curral já anunciavam que ali não havia espaço para preguiça. Rita acordou assustada por um instante, sem reconhecer o quarto, até lembrar onde estava e por quê. Vestiu-se em silêncio com cuidado para não fazer barulho. Quando saiu para a cozinha, encontrou Joaquim já de pé, lavando o rosto na bacia de água fria. Ele usava apenas a camisa branca aberta no peito, revelando o corpo forte, marcado por anos de trabalho pesado. Rita desviou o olhar por respeito e por não entender por que aquele simples detalhe fez seu coração bater mais rápido. "Bom dia", ela disse firme. "Bom dia", Joaquim respondeu, ajeitando a camisa rapidamente, um pouco constrangido. O silêncio voltou a se instalar, mas não era o mesmo do dia anterior. Havia algo novo ali, a consciência de que agora dividiam uma vida, mesmo que só no papel. Sentaram-se à mesa para o café. Rita serviu os dois, com naturalidade, como se fizesse aquilo há anos. "Precisamos conversar", Joaquim disse, quebrando o silêncio. Ela assentiu. "Sobre o acordo", ele continuou, "para não haver confusão, nem dor desnecessária." Rita pousou a xícara devagar. "Eu concordo." Joaquim respirou fundo. "Isso aqui não é um casamento de verdade. Não quero que a senhora se sinta presa nem enganada. Cada um dorme no seu espaço. Nada de obrigação, nada de toque, nada de sentimento." As palavras foram ditas com cuidado, mas, mesmo assim, cortaram. Rita manteve o rosto sereno, embora algo por dentro tivesse se contraído. "O senhor acha que eu não sei disso?" respondeu com calma. "Eu aceitei fingir ser sua esposa, não deixar de ser quem eu sou." "Então estamos de acordo", Joaquim disse aliviado. "Quando tudo acabar, a senhora segue sua vida. Livre." "Livre", ela repetiu, quase como se testasse a palavra. "E o senhor?" Ele hesitou. "Eu resolvo o que tiver que resolver." Rita percebeu ali um vazio enorme. Falava do futuro como quem não se incluía nele. "Joaquim", ela disse olhando diretamente para ele, "acordos feitos na dor costumam sair caros, mesmo quando não envolvem amor." Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. "Eu sei. Por isso estou tentando não criar mais estragos." Depois do café, Joaquim saiu para o trabalho pesado da fazenda. Rita ficou organizando a casa, abrindo janelas, deixando o sol entrar. Aos poucos, o lugar começou a parecer menos frio. No fim da manhã, alguns trabalhadores passaram pela varanda e cumprimentaram Rita com respeito. "Bom dia, dona Rita." "Bom dia", ela respondeu com um sorriso discreto. A palavra dona ecoou diferente dentro dela. Não era só tratamento, era papel social, identidade nova. À tarde, Joaquim voltou suado, cansado. Rita levou uma jarra de água até ele. "Obrigado", ele disse, bebendo com sede. "A senhora não precisava." "Precisava sim", ela interrompeu. "Estamos juntos nisso, queira ou não." Ele a olhou com atenção. "Senhora não tem medo?" Ela pensou por um instante antes de responder. "Medo eu tenho desde o dia em que fiquei viúva. Isso aqui é só mais uma travessia." Joaquim sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez, percebeu que aquela mulher não estava ali apenas por ele. Estava ali lutando contra as próprias dores. À noite, sentaram-se novamente à mesa. Conversaram pouco, mas houve algo diferente. Respeito sincero.
Antes de se recolherem, Joaquim parou na porta do quarto. Rita, chamou. Baixa. Ela virou-se. Obrigada. Pelo quê? Por não transformar isso num inferno maior do que já é. Ela respondeu com um leve aceno de cabeça. Boa noite, Joaquim. Boa noite. As portas se fecharam. 2 quartos, 2 silêncios. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois se sentia completamente sozinho. O acordo estava feito, sem amor, sem promessa. Mas a vida raramente respeita acordos. Se essa história está te prendendo até aqui, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito Trazendo o canal histórias a continuar. fortes, Humanas e emocionantes como essa. Os dias começaram a correr de um jeito estranho na Fazenda Tavares. Não eram rápidos nem lentos, eram densos. Cada amanhecer trazia consigo o peso do que não era dito. Rita passou a acordar cedo, quase junto com Joaquim. O cheiro do café se espalhava pela casa antes mesmo de o sol tocar o telhado. A fazenda, antes silenciosa demais, começou a produzir sons novos. Passos pela cozinha, panela no fogo, janela sendo aberta. Joaquim notou isso logo no primeiro dia. A casa, ele disse, parando no meio da sala, parece diferente. Rita sorriu de leve. Casa vazia não fala. Casa habitada, sim. Ele não respondeu, mas aquela frase ficou com ele o dia inteiro. No curral, enquanto trabalhava com os peões, Joaquim se pegava pensando em Rita, andando pela varanda, cuidando das plantas secas, varrendo o chão de madeira. Era estranho perceber que alguém ocupava aquele espaço sem pedir permissão, e ao mesmo tempo parecia certo. À tarde, Rita foi até o curral levar o almoço. Nunca tinha feito aquilo antes, mas sentiu que devia. Não precisa vir até aqui, Joaquim disse, limpando o suor da testa. Precisa sim, ela respondeu. O senhor vive trazendo trabalho para dentro de casa. Hoje eu trouxe casa para o trabalho. Ele riu, curto, quase esquecido de como era rir. Sentaram-se à sombra de uma árvore grande. Comeram em silêncio, ouvindo o vento passar pelo capim alto. Joaquim, Rita disse, sem olhar diretamente para ele. Essa fazenda tem história, dá para sentir, ele assentiu. Foi aqui que minha mãe morreu. Rita virou-se rapidamente. Me desculpe, eu não sabia. Não precisa, ele respondeu. Pouca gente sabe, e quase ninguém pergunta. Ele respirou fundo antes de continuar. Ela caiu doente rápido, não teve médico, não teve milagre. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Depois disso, ele deu de ombros. Fiquei só com a terra. Rita sentiu um nó na garganta. Então essa fazenda não é só trabalho para você. É memória. É tudo, Joaquim respondeu. Voltaram para casa juntos. Na varanda, Rita percebeu um baú antigo, encostado na parede, coberto de poeira. O que tem ali? Perguntou. Joaquim hesitou. Coisas que eu ainda não tive coragem de mexer. Rita não insistiu, mas algo naquele baú parecia guardar mais do que objetos. À noite, a chuva caiu forte. Rita acordou com o barulho das telhas. O vento sacudia as janelas. Por instinto, levantou-se e foi até a sala. Encontrou Joaquim sentado, olhando a chuva cair. Também não consegue dormir quando chove? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Chuva me lembra que tudo pode desabar de uma hora para outra. Ela sentou-se na cadeira ao lado, mantendo distância. Quando meu marido morreu, chovia. Ela disse pela primeira vez em muito tempo. Eu achei que o mundo ia acabar junto. Joaquim fechou os olhos. E não acabou. Não, mas mudou tudo. Ficaram ali, ouvindo a chuva. 2 adultos marcados pela perda. Nenhuma promessa, nenhum toque, mas uma compreensão silenciosa que começava a se formar. A fazenda, antes muda, agora parecia observar os dois, como se reconhecesse algo que eles ainda não tinham coragem de admitir. Porque quando uma casa começa a falar, é sinal de que algo vivo está acontecendo dentro dela. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço. O tempo seguiu seu curso, mas o passado não respeitava relógio. Ele aparecia nos cantos da casa, nos silêncios longos demais,
nos olhares que se desviavam antes de dizer algo importante. Numa manhã mais fria, Rita encontrou Joaquim parado diante do baú antigo da varanda. Ele estava ali fazia um tempo, mãos apoiadas na tampa, como se travasse uma luta silenciosa. "O senhor vai abrir?" ela perguntou com cuidado. Joaquim demorou a responder. "Esse baú guarda o que eu tentei esquecer", disse por fim. "Mas esquecer nunca funcionou muito comigo." Rita aproximou-se devagar. "Às vezes, o que a gente evita é justamente o que nos mantém presos." Ele respirou fundo e levantou a tampa. Dentro havia papéis amarelados, um chapéu velho de mulher, um lenço bordado à mão. Joaquim pegou o lenço com cuidado exagerado. "Era da minha mãe", disse com a voz mais baixa. "Ela bordou isso quando eu ainda era menino." Rita sentiu o aperto no peito. Aquela dor não tinha idade. Ela acreditava que a terra ia nos proteger. Joaquim continuou. "Que se a gente cuidasse dela, ela cuidaria da gente." "E cuidou?" Rita perguntou. Ele deu um sorriso triste. "A terra ficou. Ela não." Sentou-se ao lado dele. "Eu também guardei coisas por muito tempo", confessou. "Roupas, cartas, até perceber que não era amor que me mantinha ali. Era medo de seguir em frente." Joaquim fechou o baú devagar. "O problema é que seguir em frente parece sempre uma traição." "Não é", Rita respondeu. "É sobrevivência." Mais tarde, Joaquim saiu para resolver assuntos na vila. Rita ficou sozinha na casa grande. Enquanto varria o quarto, abriu sem querer uma gaveta que não conhecia. Dentro, encontrou um pequeno retrato antigo. Joaquim mais jovem, ao lado de uma mulher simples, sorrindo. O coração de Rita apertou. Não por ciúme, mas por entender que havia ali uma história que nunca fora contada. Quando Joaquim voltou, encontrou Rita sentada à mesa, o retrato diante dela. Ele parou na porta. "Eu devia ter contado", disse, antes mesmo que ela perguntasse. "Quem é ela?" Rita falou com calma. "Uma mulher que quase foi minha esposa", Joaquim respondeu. "Quase." Rita levantou os olhos. "O que aconteceu?" Ele puxou a cadeira e sentou-se, pesado. "Eu escolhi a fazenda, escolhi crescer, juntar terra, ganhar respeito. Achei que teria tempo depois. E não teve", Rita completou. "Não", ele confirmou. Ela cansou de esperar. O silêncio que se seguiu não foi de acusação, foi de compreensão dolorosa. "Joaquim", Rita disse com cuidado, "a gente não erra por ser mau, erra por não saber amar na hora certa." Ele fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. "Eu tenho medo de errar de novo." "Todos temos", ela respondeu. "A diferença é o que fazemos com esse medo." Naquela noite, Rita demorou a dormir. Pensou no homem que perdera, no homem que vivia naquela casa, e em como o passado deles não desapareceria só porque o presente exigia fingimento. Do outro lado da parede, Joaquim também estava acordado. Pela primeira vez em anos, percebeu que alguém enxergava suas falhas, e ainda assim permanecia. O passado não tinha ido embora, mas, pela primeira vez, com ele não estava sozinho. E agora eu te pergunto, você conseguiria viver numa época assim, sem conforto, sem pressa, com sentimentos tão intensos? Deixa nos comentários para eu saber. Na manhã seguinte, a fazenda acordou num silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio de quem está esperando alguma coisa. Rita percebeu isso quando viu Joaquim andando de um lado para o outro na varanda, como se o chão queimasse sob as botas. Ele estava inquieto desde cedo. Não parou para tomar café, não. Conversou com seu Afonso. Não foi direto ao curral como costumava fazer. Apenas ficou ali, olhando o horizonte, apertando e soltando as mãos, como se decidisse uma coisa por dentro. Rita colocou uma caneca de café na mesa e falou com calma. "O senhor vai acabar quebrando essa varanda de tanto andar." Joaquim parou, olhou para ela. O olhar dele estava cansado, mas determinado. "Rita, hoje eu preciso te contar uma parte", disse. "Não tudo, mas o suficiente para você não achar que entrou nessa à toa." Ela ficou séria, encostando as mãos na mesa.
Eu já entendi que isso não é só aparência. Desde o primeiro dia. Joaquim assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo. Vem comigo. Ele a guiou até o escritório da casa. Um cômodo pouco usado, com cheiro de papel velho e couro. Havia uma escrivaninha pesada, prateleiras com livros de contas e uma janela pequena por onde a luz entrava em tiras. Joaquim abriu uma gaveta trancada. As chaves tilintaram e Rita notou a mão dele, tremendo um pouco. Ele tirou dali um envelope grosso, amarrado com barbante. Isso aqui, ele disse, segurando como se fosse coisa viva. É o que vai mudar tudo quando essa história acabar. Rita franziu a testa. O que é isso, Joaquim? Ele respirou fundo e não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou o envelope sobre a mesa, mas não soltou. Eu não posso te mostrar ainda. Não hoje. Se eu te mostrar agora, você vai querer ir embora. E eu não posso te perder antes do tempo. A frase saiu. E ele mesmo pareceu se arrepender da última parte. Rita levantou o queixo. Me perder? Joaquim desviou o olhar. Eu quis dizer, eu não posso perder o acordo. Não agora. Rita não pressionou, mas a dor dela, silenciosa, fez a voz sair mais firme. Joaquim, eu sou viúva. Eu já fui abandonada pela vida uma vez. Não me coloque dentro de um jogo em que eu não sei as regras. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem leva um golpe. Depois abriu e encarou Rita com sinceridade dura. Você tem razão. Então eu vou te dar ao menos isso. Quando tudo terminar, eu vou te entregar algo que eu guardei por anos, algo que eu nunca pensei em dividir com ninguém. E isso vai explicar por que eu te escolhi. Rita ficou imóvel. Por que eu, Joaquim? Ela insistiu, mais baixo. O senhor podia ter pedido qualquer outra mulher. Ele engoliu seco. Qualquer outra teria aceitado pelo dinheiro, ou pelo nome, ou pelo medo de ficar sozinha. E eu não? Rita perguntou, a voz levemente ferida. Você aceitou. Porque viu que eu estava sem chão, ele disse. Você não quis me salvar por interesse, você quis por humanidade. Rita sentiu o peito apertar. Aquilo tocava num lugar que ela tentava manter fechado desde que enterrara o marido. O lugar onde ainda havia bondade. Joaquim continuou. Eu escolhi você, porque você sabe o que é perder. E porque... Ele parou, lutando com as palavras. Ninguém vai entender isso, mas você também sabe o que é ficar de pé mesmo sangrando por dentro. Rita respirou fundo, tentando manter o controle. E o que eu ganho com isso? Ela perguntou sem dureza. Mas como alguém que precisa se proteger. Joaquim apertou o envelope e respondeu. Você vai ganhar o direito de recomeçar sem carregar vergonha nenhuma. E vai ganhar uma verdade que vai te deixar em choque quando chegar a hora. Ele não estava falando como um homem que tenta impressionar. Falava como alguém que carregava um segredo pesado demais. Rita olhou para o envelope. E por que esperar? Joaquim guardou o envelope de novo na gaveta, trancando com cuidado. Porque se eu revelar antes, eu quebro a única coisa que ainda mantém essa casa de pé. E se ela cair agora, eu não sei o que acontece com você, nem comigo. Rita ficou calada por alguns segundos. Depois disse, então eu vou ficar, mas eu quero uma promessa. Diga. Ela se aproximou da mesa e falou baixo, firme, sem ameaça, mas com verdade. Quando chegar a hora, o senhor vai me olhar nos olhos e vai me contar tudo, sem esconder nada. Eu não quero meia verdade. Joaquim assentiu. Eu prometo. Naquele momento, Rita percebeu que não era só ela que corria risco de se machucar. Joaquim também. Só que o jeito dele sofrer era diferente. Era por dentro, calado, sozinho. E a dor começou a fazer uma coisa perigosa, aproximar os dois. Mais tarde, na cozinha, Rita viu Joaquim parado na porta, observando-a mexer a panela. Ele parecia querer dizer algo, mas não dizia. Era como se a presença dela ali desse ao lugar um sentido que ele não lembrava. Mas, o que foi? Rita perguntou sem olhar, mas sentindo. Joaquim demorou. Ele começou, e a voz saiu estranha. Eu só não estou acostumado com alguém aqui. Rita respondeu com simplicidade. Então se acostume devagar. E Joaquim, pela primeira vez, sorriu com verdade.
Um sorriso pequeno, quase tímido, que transformou o rosto dele e fez Rita desviar o olhar de novo, como se aquilo a confundisse. Porque agora havia um segredo trancado numa gaveta e uma esperança perigosa crescendo no meio daquela tristeza. E quando a esperança nasce no lugar errado, ela pode virar cura ou pode virar ferida. Os dias seguintes passaram com uma calma enganosa. Por fora, a rotina da fazenda seguia firme. Por dentro, algo começava a mudar. Silencioso, quase imperceptível, mas irreversível. Rita passou a conhecer cada canto da casa. Sabia qual janela rangia com o vento, qual tábua da varanda afundava sob o pé, qual copo Joaquim sempre pegava sem perceber. Pequenas coisas, detalhes que só quem convive começa a notar. Joaquim, por sua vez, começou a reparar nela de um jeito diferente. Não como a esposa de mentira, mas como mulher. Era no jeito como Rita prendia o cabelo no fim da tarde, cansada. Ou na forma como fechava os olhos por um segundo antes de começar o jantar, como se pedisse forças em silêncio. Aquilo mexia com ele mais do que qualquer palavra. Numa tarde quente, Joaquim voltou mais cedo do curral. Encontrou Rita sentada na varanda, costurando um vestido antigo. O sol batia de lado, iluminando o rosto dela. Por um instante, ele parou. Apenas olhou. "O senhor está bem?" Rita perguntou, sentindo a presença dele. Joaquim pigarreou, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. "Estou só cansado." Ele sentou-se na outra ponta da varanda. Ficaram em silêncio, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio que dizia coisas demais. "Joaquim," Rita falou sem levantar os olhos da costura. "Posso te perguntar algo?" "Pode. Se tudo isso acabar amanhã, o senhor vai sentir falta?" Ele demorou a responder. Olhou o horizonte, a terra vermelha, o céu aberto. "Vou," disse sincero, "mas não da farsa." Rita parou a costura. "Do que, então?" Ele respirou fundo. "De não comer mais em silêncio. De chegar em casa e ter alguém ali, de..." Ele parou, escolhendo as palavras. "De não ser invisível." Rita sentiu o coração apertar. Aquela frase carregava anos de solidão. "O senhor nunca foi invisível, Joaquim," ela disse com suavidade. Só estava cercado de gente que não enxergava. Ele virou o rosto para ela. Pela primeira vez, os dois se olharam por mais tempo do que o necessário. Não havia desejo explícito. Havia reconhecimento. Naquela noite, durante o jantar, Joaquim deixou o copo cair. Rita se levantou rápido para ajudar. As mãos dos dois se tocaram por acidente. Foi rápido, mas foi o suficiente. Os dois se afastaram no mesmo instante, como se tivessem cruzado uma linha invisível. "Desculpe," Joaquim disse tenso. "Não foi nada." Rita respondeu, mas o coração dela batia mais forte do que devia. Depois disso, o acordo começou a pesar. Não porque fosse difícil cumprir, mas porque estava ficando difícil fingir que nada estava acontecendo. Rita se pegou pensando em Joaquim antes de dormir. Joaquim passou a acordar imaginando como seria a vida se aquilo não fosse mentira. Mas nenhum dos dois dizia nada. Até que, numa madrugada, Rita teve um pesadelo. Acordou assustada, respirando rápido. Sem pensar, abriu a porta do quarto. Joaquim estava sentado na cama, como se também não dormisse. "Está tudo bem?" ele perguntou, levantando-se num pulo. Rita hesitou, depois assentiu, mas a voz falhou. Foi só um sonho ruim. Joaquim ficou ali, sem saber se podia se aproximar. Rita falou primeiro. "Às vezes, a dor do passado volta quando a gente começa a sentir algo bom." Ele entendeu exatamente o que ela queria dizer. "Eu não sei lidar com isso," Joaquim confessou, "com essa sensação." "Nem eu," Rita respondeu. Que ela não existe machuca mais. Eles ficaram ali, de pé, separados por poucos passos e por muitos medos. Não houve abraço, não houve beijo, mas houve algo talvez mais forte, a certeza de que o acordo estava rachando. E quando um olhar muda, não há como voltar a ser quem se era antes. Rita voltou para o quarto. Joaquim permaneceu acordado,
passando a mão no rosto, tentando entender quando aquela mulher deixou de ser apenas parte de um plano e passou a ser parte dele. E agora diga você, essa moça merece justiça por tudo que está vivendo? Se acha que sim, deixe nos comentários. Justiça por Rita. A notícia do casamento correu a vila inteira. Mas foi na festa da colheita que todo mundo quis ver com os próprios olhos se aquilo era verdade ou só conversa. Era a noite mais aguardada do ano. Lampiões pendurados nos galhos, mesas compridas com comida farta, sanfona tocando e gente rodando pelo terreiro como se o mundo não tivesse tristeza. Rita tentou recusar. Eu não tenho roupa para essas coisas, disse, ajeitando um vestido simples diante do espelho rachado. E nem cabeça. Joaquim estava na porta do quarto, segurando o chapéu nas mãos como quem segura uma culpa. A gente precisa ir. Se eu aparecer sozinho, vão dizer que é mentira. Se você não for, vão dizer que eu te escondo. Rita respirou fundo. E se eu for, vão dizer que eu estou feliz. Joaquim abaixou o olhar. Eu sei. Por um momento, os dois ficaram quietos, sentindo a mesma dor. A dor de ser julgado por gente que não sabe metade do que acontece. Rita terminou de vestir o traje mais apresentável que tinha. Prendeu o cabelo com cuidado. Quando saiu do quarto, Joaquim ficou imóvel por um segundo. Não era exagero nem galanteio. Foi surpresa genuína. Rita estava bonita de um jeito sereno. O luto ainda morava nela, mas agora dividia espaço com uma dignidade que chamava a atenção. Você está muito bonita, Joaquim disse, quase sem perceber que usou você. Rita notou, e o coração dela deu uma pequena descompassada. Não diga isso, ela respondeu rápido. Lembre do nosso acordo. Joaquim engoliu seco. Eu lembro, mas ele lembrava, e ao mesmo tempo parecia começar a esquecer. Na vila, a festa estava cheia. Ao chegarem, todos olharam. Alguns sorriram, outros cochicharam. Rita sentiu o peso daquilo como se carregasse um saco de pedras nas costas. Uma mulher mais velha se aproximou, olhos curiosos, sorriso fino. Rita, quem diria, hein? Estava escondido esse destino. Rita forçou um sorriso educado. Destino não avisa, dona Dalva. Joaquim passou o braço perto das costas de Rita, sem encostar de verdade, apenas para parecer natural diante dos outros. Mesmo sem toque, o corpo dele perto do dela provocou um calor estranho. Rita percebeu e se odiou por perceber. Andaram pelo terreiro. Joaquim cumprimentava homens conhecidos. Rita cumprimentava mulheres que ela mal lembrava o nome. Tudo parecia uma peça ensaiada, até a música mudar. A sanfona puxou um shot antigo e alguém gritou: Vamos, Joaquim, mostra pra gente essa esposa. Rita congelou. Joaquim olhou para ela sério. Se você não quiser, eu não te obrigo. Rita viu sinceridade ali, e isso a tocou mais do que qualquer insistência. Ela respirou fundo. Eu vou, disse. Só não me faça passar vergonha. Joaquim estendeu a mão, firme, respeitoso. Eu nunca faria isso. Rita colocou a mão na dele. E naquele instante, algo mudou. Porque agora havia toque. Pele com pele. O calor da mão de Joaquim era real. Não tinha como fingir que não sentiu. Eles foram para o meio do terreiro. Joaquim guiou com cuidado. Não dançava como homem de festa. Dançava como quem aprendeu na vida. Firme, contido, mas presente. Rita se deixou levar, tentando manter o rosto calmo. Mas o coração dela estava agitado. A vila inteira olhava, e por alguns segundos, Rita esqueceu a viúva. Esqueceu o luto. Esqueceu o acordo. Só sentiu o chão sob os pés e o braço forte de Joaquim próximo o bastante para protegê-la do mundo. Joaquim, por sua vez, olhou para Rita de perto e sentiu um aperto estranho. Ele estava acostumado a lidar com boi bravo, tempestade, seca, mas não estava acostumado a lidar com aquele sentimento crescendo no peito. Quando a música acabou, Rita se afastou rápido, como se acordasse de um sonho perigoso. Chega, ela disse, pegando o copo de água que alguém ofereceu. Já fizemos o suficiente. Joaquim assentiu.
mas não conseguiu tirar os olhos dela. Foi então que um homem se aproximou de Joaquim. Um sujeito bem vestido, de postura rígida, olhar duro, como alguém que se achava dono da verdade. Joaquim Tavares, ele disse sem sorrir. Podemos conversar? Rita observou de longe. Não era briga, não era perseguição. Era outra coisa. Um encontro formal, carregado de tensão. Joaquim apertou a mandíbula. Agora não. O homem olhou para Rita, avaliando. É ela, então. Rita sentiu um frio na nuca. Joaquim se colocou meio na frente, instintivo, como se pudesse barrar o olhar do outro. Respeite-me com voz baixa e perigosa. O homem deu um sorriso curto. Esposa, claro. E se afastou, deixando no ar uma ameaça que não precisava ser falada. Rita se aproximou preocupada. Quem é aquele? Joaquim demorou a responder. Olhou para o céu escuro como se pedisse paciência. É alguém ligado ao que eu te falei, disse por fim. Ao que eu ainda não posso te contar. Rita sentiu o coração apertar. Joaquim, eu não gosto de ser a última a entender. Ele encarou Rita com um olhar que misturava dor e culpa. Eu sei, e quando chegar a hora, eu vou te contar tudo, eu juro. Mas hoje, só hoje, eu preciso que você continue sendo minha esposa na frente de todos. Rita olhou em volta. A festa continuava. Gente rindo, gente cantando, gente vivendo. E ali, no meio daquela alegria emprestada, Rita percebeu a tristeza escondida. Ela estava começando a se apegar ao único homem que parecia enxergá-la de verdade. E isso podia destruir os dois. Eles voltaram para a fazenda em silêncio. No caminho, o som distante da sanfona ainda ecoava, mas agora parecia uma lembrança amarga. Quando chegaram na varanda, Rita finalmente falou. Hoje, por alguns minutos, pareceu real. Joaquim parou, sem coragem de olhar direto. Para mim também. Rita respirou fundo, segurando as lágrimas. Então não dance mais comigo, Joaquim. Ele levantou os olhos, ferido. Por quê? Rita respondeu com a voz baixa, quebrada, sincera. Porque eu não sei dançar sem sentir. E entrou para o quarto, deixando Joaquim sozinho na varanda, com o chapéu na mão, e um coração que já não obedecia mais ao acordo. A madrugada na fazenda Tavares parecia mais fria do que devia. O vento entrava pelas frestas da madeira e fazia a lamparina balançar, projetando sombras nas paredes. Rita não conseguiu dormir. A dança ainda estava no corpo dela, como se a música tivesse ficado presa nos ossos. E a frase que disse antes de entrar no quarto continuava latejando. Eu não sei dançar sem sentir. Do outro lado da casa, Joaquim também não dormia. Ele ficou sentado na varanda, chapéu no colo, olhando para o escuro, como se o escuro pudesse dar respostas. Passou um tempo. Rita ouviu o rangido da cadeira e os passos dele indo e voltando. E sem planejar, ela abriu a porta do quarto e saiu. Joaquim estava lá na varanda, com os cotovelos nos joelhos. Quando a viu, se levantou rápido, como se estivesse sendo pego em falta. Eu te acordei? Rita perguntou. Não, ele respondeu sincero. Eu já estava acordado faz um tempo. Rita caminhou devagar até a beira da varanda. Olhou o céu. Não havia lua cheia, só um brilho fraco, escondido por nuvens finas. Tudo parecia suspenso. Você ficou diferente depois da festa, Joaquim disse. Rita respirou fundo, sem olhar para ele. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. Joaquim franziu a testa. Vergonha por quê? Ela virou o rosto, os olhos brilhando. Porque eu me senti viva. E, para uma viúva, isso às vezes parece pecado. Joaquim ficou quieto. Ele não sabia discutir fé ou culpa, mas conhecia a dor. Conhecia muito. Rita continuou com a voz baixa. Quando meu marido morreu, eu prometi para mim mesma que não ia me dar o direito de amar ninguém de novo. Eu achei que era assim que se honra quem foi embora. Joaquim deu um passo pequeno mais perto, sem invadir. E você acredita nisso ainda? Rita apertou as mãos, tentando segurar o tremor. Eu não sei. Eu só sei que hoje eu dancei e por alguns minutos eu esqueci a morte. E aí me veio um medo, como se eu
estivesse traindo o passado. Joaquim olhou para o chão, como se escolhesse as palavras. Minha mãe dizia que a gente não trai quem morre quando continua vivendo. A gente honra. Rita finalmente olhou para ele. A surpresa no rosto era sincera. Você lembra do que ela dizia? Lembro de muita coisa, Joaquim respondeu. Só não lembro de ter usado isso para mim. O silêncio caiu, mas não era desconfortável. Era cheio de coisas engasgadas. Rita foi direta como sempre. Aquele homem da festa. O que ele quis dizer com "é ela então?" Joaquim travou. Rita viu na hora. Joaquim, eu não sou objeto. Não sou ela para ninguém. Ele passou a mão no rosto, como se cansasse de carregar segredo. Eu sei. E isso é o que mais me dói. Rita se aproximou mais um pouco, agora os dois separados por quase nada, só uma distância de respeito. Então me diga a verdade. Por que você precisava de uma esposa hoje? Por que tinha que ser antes do pôr do sol? Por que essa pressa? Joaquim respirou fundo. O peito dele subia e descia como se segurasse um peso invisível. Porque existe um compromisso antigo, Rita. Um compromisso que eu herdei quando meu pai... Ele parou e a palavra pai saiu amarga. Quando meu pai ainda era vivo. Rita arregalou os olhos. Mas você disse que cresceu sem pai. Cresci sem ele por perto. Mas o nome dele me seguiu. Joaquim encostou na coluna da varanda e falou como quem confessa diante de um juiz. Meu pai foi um homem que fez muita coisa errada. E antes de morrer, ele deixou um acordo com gente importante da região. Eu herdei a terra e herdei a dívida moral. Rita sentiu um arrepio. E essa dívida envolve casamento? Joaquim assentiu, olhando para o escuro. Envolve respeitabilidade. Envolve parecer um homem de família. Porque se eu não fosse, eu seria considerado indigno de continuar com o que é meu. Rita estreitou os olhos, tentando entender. Mas indigno perante quem? A vila? Joaquim respondeu com a voz dura. Perante quem decide coisas sem pedir licença para ninguém. Gente que não usa arma para ameaçar. Usa papel, assinatura, influência. Rita entendeu. Não era perseguição. Não era fuga. Era uma armadilha social e legal, amarrada em promessas antigas. Pior, porque não se derruba com força, se derruba com verdade. Ela ficou alguns segundos em silêncio até dizer: "E você me colocou no meio disso." Joaquim levantou o olhar, cheio de culpa. "Eu te coloquei porque eu não tinha mais ninguém. E porque eu..." Ele parou, engolindo seco. "Porque eu confiei em você." Rita respondeu firme, mas sem gritar. Confiar é diferente de usar. A frase bateu nele como tapa. "Você tem razão", Joaquim disse. "E eu não durmo direito desde aquele dia na praça. Eu fico pensando que se eu estivesse sozinho, eu pagaria o preço sozinho. Mas agora você está aqui e eu tenho medo de você pagar por algo que não fez." Rita respirou fundo, com lágrimas teimosas nos olhos. "Eu já pago por coisas que eu não fiz desde que fiquei viúva", ela sussurrou. Pagar virou hábito. Joaquim se aproximou mais um passo. A voz dele saiu quase quebrada. "Eu não queria que você sofresse mais. Eu só queria sobreviver." Rita olhou para ele, e naquele olhar havia tristeza e compaixão. Ela entendeu uma coisa importante. Joaquim não era um homem ruim. Era um homem encurralado por promessas de gente morta. E o sofrimento, quando é compartilhado, às vezes cria laços perigosos. Rita falou com calma, como quem decide algo. "Então vamos fazer direito. Se eu vou estar nessa história, eu não vou ser figurante. Eu vou saber o que está acontecendo. E eu vou ajudar se eu puder." Joaquim arregalou os olhos. "Você faria isso?" "Eu não sei amar pela metade." Rita respondeu com a voz firme. "Nem viver pela metade. Se eu dei minha palavra, eu vou até o fim." Joaquim ficou olhando para ela como se pela primeira vez acreditasse que não estava sozinho no mundo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não disse. Apenas respirou fundo, e o olhar dele desceu rápido para a boca dela e voltou para os olhos. Ele se conteve. Rita percebeu, e também se conteve.
Ali, na varanda, os dois entenderam que o acordo sem amor já não era tão simples, porque havia verdade demais surgindo entre um silêncio e outro. E se você está acompanhando essa história até aqui, me diz uma coisa, já se inscreveram no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. O dia seguinte nasceu com um sol vermelho, daqueles que parecem avisar que alguma coisa vai mudar. Rita acordou cedo e encontrou a casa quieta. Joaquim já estava de pé, mas não tinha ido ao curral. Estava no escritório, a porta apenas encostada. Rita percebeu que ele não estava trabalhando, estava esperando, como se tivesse passado a noite inteira decidindo. Ela bateu de leve. "Posso entrar?" Joaquim levantou o rosto. Os olhos dele estavam fundos, como se não tivesse dormido. "Pode." Rita entrou e viu a gaveta trancada aberta. O envelope grosso estava sobre a mesa, desamarrado. Joaquim mantinha uma mão em cima dele, como se temesse que aquilo escapasse. "Você vai me mostrar?" Rita disse sem ser pergunta. Joaquim respirou fundo devagar. "Eu vou, porque depois do que você disse na varanda, eu percebi que já te coloquei nessa história até o pescoço. Não é justo te manter no escuro." Rita se aproximou com calma. O coração dela batia forte, mas ela não demonstrava. Aprendeu a controlar a cara desde o luto. A dor ensinou. Joaquim puxou de dentro do envelope alguns papéis amarelados, escritos com letra antiga, com carimbo e assinatura. Colocou sobre a mesa como quem coloca um peso. "Isso aqui é a escritura verdadeira da fazenda", ele disse. Rita arregalou os olhos. "Mas a fazenda já é sua." Joaquim soltou um riso curto, sem alegria. "É aí que está. No papel que a vila conhece é minha. No papel que vale de verdade. Depende de uma condição." Rita sentiu o sangue esfriar. "Que condição?" Joaquim apontou para um trecho e falou, com a voz rouca de vergonha. "Meu pai deixou registrado que a terra só ficaria comigo se eu constituísse família dentro de um prazo. Se eu não cumprisse, a escritura passaria para outra parte que ele escolheu." Rita encarou os papéis como se estivessem vivos. "Outra parte? Quem?" Joaquim hesitou, mas falou. "Um grupo de homens influentes da região. Gente que emprestou dinheiro para o meu pai e fez ele assinar coisas para salvar o próprio couro. Quando ele morreu, eles ficaram com o poder do acordo." Rita levou a mão à boca. "Então, o seu medo de morrer, não. Era de bala. Era de perder tudo." Joaquim baixou o olhar. "Eu disse morrer, porque para mim era isso. Se eu perdesse a fazenda, eu perdia a casa da minha mãe. Eu perdia os trabalhadores que dependem daqui, eu perdia o nome. E eu virava um homem sem chão. Eu já fiquei sem chão uma vez. Não suportaria outra." Rita respirou fundo, tentando processar. Mas então Joaquim puxou outro papel de dentro do envelope. Um papel menor, dobrado com cuidado. "E tem mais", ele disse. Rita olhou para o papel. "O que é?" Joaquim abriu devagar. Havia uma frase escrita à mão com letra antiga, assinada por um tabelião. Joaquim falou baixo, como se tivesse vergonha de pronunciar. "Esse papel diz que quando tudo fosse regularizado, eu deveria passar a fazenda para o nome da minha esposa, como prova de que eu tinha cumprido o acordo de boa-fé." Rita ficou imóvel. "Passar para a esposa?" Joaquim assentiu. "Era a forma que eles encontraram de me manter sob controle, porque se eu tivesse uma esposa, eles poderiam vigiar, pressionar, mexer pela beirada. Meu pai achou que estava sendo esperto, só que me deixou preso." Rita sentiu uma pontada amarga. "Então era isso que você ia me entregar no fim, a fazenda." Joaquim fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia dor real ali. Era. Rita se afastou um passo, como se tivesse levado um golpe no peito. "Joaquim, você me trouxe aqui para eu virar dona de uma coisa que eu nem pedi?" "Não." Ele levantou a voz, desesperado, mas controlado. "Eu trouxe aqui porque eu precisava cumprir o prazo. E porque..." Ele engoliu seco. "Eu pensei que se eu te entregasse isso no final, eu estaria pagando pelo que te fiz passar." Rita ficou em silêncio, mas os olhos se encheram. "Pagar", ela repetiu com amargura.
Você acha que tristeza se paga com escritura? Joaquim se levantou de repente. A cadeira arrastou no chão. Eu sei que não, ele disse, e a voz dele tremeu. Eu sei que isso não compra sua dor, nem compra seu passado, mas eu não sabia. O que fazer? Eu sou um homem que aprendeu a resolver tudo com trabalho e terra. Eu não sei resolver com palavras. Rita apertou os lábios, tentando não chorar. E por que você não me contou antes? Joaquim ficou de pé, olhando para ela com culpa e medo. Porque eu estava com medo de você ir embora. Eu já perdi gente demais. Eu pensei que se eu te contasse, você ia achar que eu estava te usando por interesse. Rita encarou ele ferida, e estava. A frase saiu seca, e Joaquim pareceu levar um soco. Rita respirou fundo, tentando manter a dignidade. Eu aceitei te ajudar porque vi desespero, porque vi um homem sozinho. Mas eu não vou aceitar ser tratada como peça de tabuleiro. Joaquim deu um passo na direção dela, os olhos cheios. Então me diga o que eu faço, Rita. Me diga e eu faço. Eu não queria te machucar. Rita olhou para o envelope, para a escritura, para tudo aquilo que cheirava a poder e prisão. E então, com a voz mais baixa, disse: Você já machucou. Sem querer, mas machucou. Ela engoliu o choro. O pior é que, mesmo assim, eu comecei a me importar. Joaquim congelou. Rita! Ela levantou a mão pedindo silêncio. Não diga nada. Não agora. Ela pegou o retrato que estava sobre a mesa, aquele da mulher do passado de Joaquim, e colocou de volta na gaveta como se fechasse uma era. Eu vou pensar, ela disse, a voz controlada. E você também vai pensar, porque se isso tudo for continuar, vai ter que ser com verdade e com respeito. Joaquim assentiu, como homem que percebe que pode perder mais do que uma fazenda. Rita saiu do escritório com passos firmes, mas por dentro estava em pedaços. Porque a verdade tinha vindo sim, só que veio do jeito mais cruel, mostrando que por trás do acordo existia uma armadilha que podia transformar amor em dívida. E quando o amor começa a parecer dívida, ele machuca mais do que a solidão. Os dias seguintes foram pesados, como se o peso da decisão pairasse no ar, difícil de respirar. Rita e Joaquim pareciam andar em direções opostas, mas estavam mais perto do que nunca. O silêncio na casa era agora uma barreira invisível, construída de palavras não ditas, de coisas que precisavam ser ditas, mas que nenhum dos dois tinha coragem de encarar. Rita passava mais tempo sozinha. A casa que antes parecia acolhedora, agora lhe parecia fria e distante. Ela caminhava pela varanda, olhando os campos vazios, sentindo a brisa tocar a pele, mas não encontrando paz. Tudo o que ela pensava era na proposta que Joaquim fizera e na promessa que ele tinha cumprido. O peso da terra, o valor da fazenda, tudo parecia perdido em uma rede de mentiras e sentimentos não correspondidos. Joaquim, por outro lado, passava os dias na fazenda, tentando dar continuidade ao trabalho, mas sem conseguir focar. Seu olhar estava em outro lugar. Quando olhava para Rita, via mais do que uma esposa de mentira. Ele via uma mulher que tinha se tornado essencial, mas que também era uma dor que ele não sabia como aliviar. O vazio que ele sentia era maior do que a fazenda inteira. Era noite, e a lua cheia iluminava as estrelas. A casa estava silenciosa novamente, mas algo estava prestes a acontecer. Joaquim entrou na sala onde Rita estava sentada a olhar pela janela. Ele se aproximou com passos lentos, como se soubesse que cada palavra que saísse de sua boca poderia mudar tudo. Rita, começou ele, com a voz baixa, como se testasse a água fria. Ela não virou o rosto, mas sua atenção já estava nele. Sabia que o que fosse dito naquele momento seria a chave para decidir o que seria o futuro deles. Eu pensei muito em tudo o que te falei, Joaquim continuou. E sei que a única coisa que você queria de mim era a verdade. Mas eu tenho uma verdade difícil de contar. Rita não disse nada.
mas deu um leve movimento com a cabeça, como quem o incentiva a continuar. Joaquim se aproximou mais um passo, a mão tremendo enquanto tocava o braço dela, quase com receio de ser rejeitado. Eu queria poder te dar mais do que um acordo ou uma fazenda. Queria poder te dar mais do que palavras, mas tudo o que eu tenho é essa terra. E quando eu falei sobre o que meu pai fez, eu também estou preso a uma promessa. Uma promessa que vai além de mim, vai além da minha vontade. Rita finalmente virou o rosto, encarando-o com um olhar fixo e sério. O que você está dizendo, Joaquim? Ela perguntou, a voz mais suave, mas carregada de tristeza. Joaquim respirou fundo. Eu te dei uma escolha, mas não era uma escolha livre. Não era um destino que você deveria seguir. A verdade é que, por mais que eu tenha tentado me enganar, você nunca foi parte do meu plano. Eu usei você, eu usei a sua boa vontade. Eu fiz isso porque eu não sabia o que mais fazer. Ele estava sendo sincero, mais sincero do que jamais fora. E Rita sentiu uma dor imensa ao ouvir essas palavras. Mas ela também sabia que não podia mais se enganar. Ela se levantou devagar, seus olhos marejados, mas sem lágrimas. Ela parecia mais forte, mais decidida. Colocou a mão sobre o peito, como se o gesto fosse uma maneira de se proteger. Então, por que está me dizendo isso agora? Ela perguntou sem raiva, mas com uma dor silenciosa. Por que, depois de tudo, você decide me dizer a verdade agora? Depois de me fazer acreditar em um casamento que era só fachada, depois de fazer com que eu me entregasse a essa mentira? Joaquim se afastou um pouco, a cabeça baixa, como se a culpa fosse insuportável. Porque eu não posso mais viver assim, Rita. Eu não posso mais olhar para você e sentir que estou roubando mais do que a sua confiança. Ele parou, tomando fôlego. Eu preciso que você me diga o que fazer. Eu preciso que você me diga se existe alguma forma de eu te pedir perdão. Rita olhou para ele, sem poder esconder a tristeza que agora se refletia em seu olhar. A mulher que antes era forte, que resistia a todas as dores, agora se via perdida em uma encruzilhada. Ela levantou o olhar para ele, o peito apertado. Não, havia raiva em seu coração, apenas uma dor profunda. Eu não sei o que fazer, Joaquim. Ela disse com a voz trêmula. Eu não sei se consigo te perdoar por tudo o que você me fez passar. Eu não sei se tenho forças para continuar nesse lugar com todas as mentiras e os segredos. Mas o que eu sei é que, se você ainda sente algo por mim, se ainda existe alguma chance de salvar isso, você vai ter que me mostrar mais do que promessas. Você vai ter que me mostrar a verdade. E, se eu puder, eu vou tentar acreditar nela. Joaquim não sabia o que dizer. Ele se aproximou mais, como se tentasse fazer ela entender, mas sabia que as palavras já não eram suficientes. O que ela queria não podia ser dado de imediato. Era algo que ele teria que conquistar de novo, passo a passo. Eu vou te mostrar, Rita, ele disse com a voz grave. Eu vou te mostrar a verdade. Vou fazer o que for preciso para te mostrar que você não foi só uma escolha. Você foi a única coisa que eu pude fazer para me salvar de mim mesmo. Rita fechou os olhos, sentindo o peso daquilo. Ela não sabia o que ia acontecer a partir de agora, mas, naquele momento, ela sabia que, por mais que fosse doloroso, ela não poderia desistir tão facilmente. Ela levantou a cabeça novamente, encorajando-se. Eu vou esperar, Joaquim, eu vou esperar. Mas não por você, nem pela fazenda. Eu vou esperar pela verdade. E só a verdade pode me trazer de volta para você. Joaquim não respondeu, mas sabia que aquelas palavras eram um fio de esperança, a última chance para tudo aquilo dar certo. A noite se arrastou e ambos ficaram em silêncio, mas não mais distantes. O peso da escolha ainda estava no ar, mas, pela primeira vez, havia algo mais. Um acordo renovado, não de fazenda, não de terra, mas de verdade. E a esperança, por mais frágil que fosse, já começava a nascer, mais forte que qualquer mentira. Agora me conta, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixe nos comentários.
Amo histórias da época, para trazermos mais histórias da época para vocês. A manhã chegou com um vento seco varrendo a terra vermelha, como se a própria fazenda quisesse limpar o que estava pesado dentro da casa. Rita acordou decidida. Não era decisão tomada com raiva, nem com impulso. Era aquela decisão triste que a gente toma quando entende que, se ficar, corre o risco de se perder. Ela arrumou a mala com calma, dobrou o vestido com cuidado, colocou o lenço simples no bolso. Não levou muito, porque viúva aprende cedo que a vida pode caber numa mala pequena. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Joaquim no corredor, parado como quem não dormiu. Ele segurava o chapéu com as duas mãos, apertando o couro como se o chapéu fosse a única coisa que o mantinha de pé. "Você vai embora?" ele disse, sem ser pergunta. Rita manteve o olhar firme. "Vou. Eu fiquei até agora porque eu quis acreditar. Mas eu não posso viver num lugar onde eu não sei se sou amada, ou apenas necessária." Joaquim engoliu seco. "Você é..." ele começou. "Não diga." Rita interrompeu, a voz baixa, mas firme. "Palavras, Joaquim. Eu já ouvi demais na vida. Eu preciso de escolha. Eu preciso de verdade sem atraso." Joaquim se aproximou um passo, mas parou. Respeitou o limite dela. "Eu errei", ele disse. "Eu errei com você e eu não tenho como apagar. Só tenho como fazer diferente agora." Rita segurou a mala com mais força. "Fazer diferente como?" Joaquim respirou fundo. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não chorava. Era um homem acostumado a engolir lágrima. "Vem comigo", ele disse, e virou em direção ao escritório. Rita hesitou. Seguiu. No escritório, a luz entrava pela janela como se fosse lâmina. Joaquim abriu a gaveta e tirou o envelope, aquele que tanto tinha pesado entre os dois. Colocou sobre a mesa, mas desta vez não trancou nada, não escondeu. "Eu vou acabar com isso hoje", ele falou. Rita franziu a testa. "Acabar com o quê?" Joaquim pegou a escritura e o papel do acordo, os dois juntos, como se fossem duas correntes. "Com o acordo do meu pai, com a prisão dele, com o medo que eu carrego." Ele colocou uma caneta na mão de Rita. "Se você quiser, você assina aqui e leva à fazenda. É seu direito. Eu prometi. Eu devo. Eu não vou te impedir." Rita ficou olhando para a caneta como se fosse uma arma. O coração dela acelerou. "Você está me oferecendo isso agora? Por quê?" Joaquim ergueu os olhos. "Porque eu finalmente entendi o que você me disse. Tristeza não se paga com escritura, mas respeito se prova com atitude." Rita respirou fundo. "E o que acontece com você?" Joaquim respondeu sem desviar o olhar, com uma sinceridade que doía. "Eu fico sem nada, mas fico limpo. E pela primeira vez na vida, eu prefiro perder terra do que perder você do jeito errado." Rita ficou imóvel. Aquela frase atravessou o peito dela como faca e remédio ao mesmo tempo. "Joaquim, você está falando isso por amor ou por culpa?" Ele demorou. E então respondeu, com a voz mais baixa que ela já tinha, ouvido nele. "Eu não sei separar mais, porque a culpa foi a estrada que me trouxe até você. Mas o amor é o que está me segurando aqui." O silêncio se espalhou pelo cômodo. Rita sentiu os olhos arderem, mas se segurou. Joaquim pegou os papéis do acordo. Olhou a assinatura do pai dele como se olhasse um fantasma antigo. Então fez algo que Rita não esperava. Puxou a lâmina pequena que usava para cortar fumo e rasgou o papel no meio. Rita deu um passo para trás. "Joaquim!" Ele rasgou mais uma vez, como se rasgasse o próprio passado. "Chega!" ele disse, a voz finalmente estourando. "Chega de eu viver do jeito que meu pai mandou, mesmo morto. Chega de eu usar a vida como se fosse negócio. Chega de eu esconder o que eu sinto por medo de parecer fraco." Ele jogou os pedaços no chão e respirou como se tivesse acabado de sair debaixo d'água. Rita estava tremendo. Isso é perigoso", ela sussurrou. "Você não pode simplesmente..." "Posso", ele cortou. "Eu posso escolher, mesmo que eu pague caro. Eu cansei de sobreviver. Eu quero viver." E então, sem roteiro, sem ensaio,
ele fez algo ainda mais surpreendente. Abriu a última folha, a que dizia que a fazenda poderia ir para o nome da esposa, e assinou ali mesmo com a mão firme. Rita arregalou os olhos. Você assinou? Assinei, Joaquim disse. Tá feito. Agora ninguém pode dizer que você foi parte de um golpe. Ninguém pode te chamar de oportunista. Se alguém falar de você, vai falar de mim primeiro. Porque eu escolhi te proteger. Rita sentiu as lágrimas caírem sem pedir permissão. Por que está fazendo isso? Joaquim se aproximou devagar. Parou a uma distância segura, respeitosa, como homem que aprendeu tarde que amor não invade. Porque eu vi você acordando cedo para fazer café quando eu nem merecia. Eu vi você segurando seu choro para não me enfraquecer. Eu vi você carregando seu luto com dignidade. Ele respirou fundo. E por que, Rita? Eu não quero que você seja minha esposa de mentira. Eu quero que você seja minha escolha. Rita fechou os olhos por um segundo, tentando segurar a avalanche por dentro. Quando abriu, a voz saiu baixa. Mas você me escolheu primeiro por necessidade. Joaquim assentiu. Sim, e eu odeio isso. Eu daria tudo para voltar no tempo e te pedir de outro jeito, mas eu não posso. O que eu posso é te dar liberdade agora e te dizer a verdade como homem, não como fazendeiro. Eu me apaixonei por você. Rita ficou parada, com o papel assinado na mão, como se segurasse uma vida inteira. Ela olhou para a mala no canto, olhou para o chão onde os pedaços do acordo estavam, olhou para Joaquim. Você está me pedindo para ficar? Joaquim respirou fundo. Eu estou te pedindo para decidir. Se você for embora, eu não vou atrás. Eu não vou te prender. Eu não vou te perseguir. Eu vou aceitar. Ele engoliu seco. Mas se você ficar, eu quero que seja de verdade. Nem que a gente recomece devagar. Nem que demore. Eu espero. Rita caminhou até a mesa, colocou a caneta em cima e pegou a mala. Joaquim ficou imóvel, sem saber se aquilo era despedida. Rita passou por ele devagar e parou na porta. Por um segundo, a casa inteira pareceu prender o ar. Então Rita virou o rosto com lágrimas e firmeza misturadas. Eu vou sair daqui agora, Joaquim, ela disse. Mas não é para ir embora de você. É para eu voltar, do jeito certo. Joaquim não entendeu. Rita completou. Eu vou voltar para a vila, olhar todo mundo nos olhos e voltar para cá sem esconder nada, sem fingir, sem acordo. Se eu ficar, eu quero que o mundo saiba que eu escolhi. Joaquim sentiu o peito apertar, como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz dentro dele. Rita, ela levantou a mão, limpando as lágrimas com as costas dos dedos. Não me espere com festa, me espere com verdade. E saiu com a mala. Joaquim ficou parado, ouvindo o som dos passos dela se afastando pela varanda. Não era fim, era começo. Um começo difícil, porque agora não havia mais papel segurando. Só sentimento, só coragem. E ali, sozinho. No escritório, Joaquim percebeu a maior reviravolta de todas. Ele tinha rasgado o acordo. Mas quem rasgou o orgulho dele foi Rita. E isso mudava tudo. Rita voltou à vila de Santa Aurora com passos firmes e coração em desalinho. Não entrou escondida. Caminhou pela rua principal em plena luz do dia, cumprimentando quem a olhava com curiosidade. Não explicou nada. Não devia explicação. Apenas sustentou o próprio nome. Na pensão simples onde antes morava, pediu um quarto por poucos dias. À noite, sentada na cama estreita, deixou as lágrimas finalmente caírem. Chorou o luto antigo, chorou a mentira necessária, chorou o amor que nascera do jeito errado, e ainda assim era amor. Do outro lado, na fazenda, Joaquim cumpriu o que prometera. Verdade. Não foi à vila buscá-la. Não mandou recado, não tentou convencer. Trabalhou em silêncio, devolvendo à terra a dignidade que sempre tivera. Mandou chamar o tabelião e registrou a assinatura que fizera. Assumiu as consequências. Se perdesse, perderia de pé. Os dias passaram lentos. A fazenda voltou a falar baixo. A casa ficou grande demais.
Joaquim sentava-se na varanda ao entardecer, olhando a estrada, não para vigiar, mas para aceitar o que viesse. Na quinta tarde, quando o sol se punha laranja atrás dos campos, Joaquim ouviu passos. Não correu. Levantou-se devagar. Rita vinha pela estrada, sem mala. Vestido simples, postura ereta, olhos firmes. Ao chegar à varanda, parou a uma distância respeitosa. O vento levantou levemente o cabelo dela. Voltei, disse apenas. Joaquim assentiu com a garganta apertada. Eu esperei do jeito que você pediu. Ela olhou em volta, para a casa, para a terra, para ele. Eu sei. Fui à vila. Olhei todo mundo nos olhos e disse a verdade. Que nada ali tinha sido comprado. Que eu fiquei porque quis e que voltei porque escolhi. Joaquim respirou fundo. Eu registrei tudo. Assumi o que era meu. Se eu perder a fazenda amanhã, ele deu de ombros. Eu continuo. Rita aproximou-se um passo. Eu não voltei por papel nenhum. Ele levantou os olhos, esperando. Voltei porque você me deu o que eu precisava para não me perder. Liberdade. O silêncio se espalhou entre os dois, agora leve. Joaquim deu um passo à frente, parando antes de invadir. Eu ainda quero ir devagar, ele disse. Quero aprender do jeito certo. Rita sorriu, pequeno, verdadeiro. Então venha. Ela estendeu a mão. Joaquim segurou com cuidado como quem segura algo precioso. Não houve pressa, não houve plateia. Apenas dois adultos marcados pela vida, escolhendo ficar. Foi Rita quem se aproximou primeiro. Encostou a testa na dele, respirou fundo e só então o beijou. Um beijo calmo, inteiro, sem desespero. Um beijo que não pedia nada, apenas curava. Quando se afastaram, Joaquim tinha os olhos marejados. Obrigado, ele disse, simples. Não agradeça, Rita respondeu. Honre. E naquela varanda, sem acordo, sem mentira, sem medo, nasceu algo mais forte do que qualquer papel. Um amor escolhido. A história ainda guarda um último capítulo. Mas naquele entardecer, a dor finalmente começou a descansar. O tempo passou como sempre passa. Não rápido, não fácil, mas passou. A Fazenda Tavares continuou de pé, não por causa de papel, nem por causa de promessa antiga, mas porque ali havia verdade. Joaquim trabalhou como nunca, agora com um propósito novo. Não era mais só a terra que ele cultivava, era uma vida compartilhada. Rita não assumiu a casa como quem toma posse, assumiu como quem constrói, aos poucos, com respeito, com presença. As manhãs ganharam cheiro de café fresco, as noites deixaram de ser longas demais. A dor não desapareceu, mas perdeu o comando. A vila falou, como sempre fala. Depois se calou, como sempre se cala quando a verdade permanece. Porque não havia mais o que questionar. Eles ficaram juntos por escolha. Numa tarde tranquila, sentados na varanda, Joaquim segurou a mão de Rita e disse: eu passei a vida achando que força era aguentar sozinho. Rita sorriu de leve. Agora eu sei que força é dividir. Rita encostou a cabeça no ombro dele, olhando a terra vermelha que já não parecia tão dura. A gente não se salvou do passado, ela disse. A gente aprendeu a caminhar com ele. E era isso. Não um final perfeito, mas um final verdadeiro. Dois adultos marcados pela vida, unidos não pelo medo, nem pela obrigação, mas pela coragem de escolher o amor depois da dor. Lição de vida. Nem todo amor começa do jeito certo, mas quando há verdade, respeito e escolha, até as histórias mais dolorosas podem terminar em paz. Agora queremos saber a sua opinião. O que mais te tocou nessa história? Deixa nos comentários, a gente lê tudo. Se essa história te emocionou, deixe o like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva e venha fazer parte dessa família. Nosso objetivo é bater 100 mil inscritos e você faz parte disso. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias fortes e humanas como essa. E não esqueça de clicar na próxima história que já está te esperando. Nos vemos lá.